Bora lá, que hoje nós vamos fazer aqui um pão, né, um pão francês com descarte de levain, tá bom? Bora lá, lembrando de você já deixar tudo pesadinho, não faça como eu tô fazendo, tá bom? Não é para copiar o errado não, copie o certo. Bora lá então. Aqui vou colocar então a minha farinha de trigo, né? As quantidades estão aqui embaixo, é só seguir direitinho isso aí. Lembre-se de acrescentar a água aos poucos, porque eu não sei qual é a farinha de trigo que você está utilizando. Eu também não sei como está o seu descarte de levain, não sei como é que você faz a sua alimentação, enfim, né? A água você acrescente aos poucos, lembra disso aí. Então, olha lá, a minha farinha de trigo tá lá. Agora vamos colocar um pouquinho de açúcar. Utilize o açúcar que você tiver. Aí eu tô colocando um pouco de açúcar demerara, mas é porque é o que eu uso. E aí já vai esse mesmo. Mas açúcar tanto faz o que você tiver aí na sua casa, tá? O açúcar ele serve para deixar aquela casquinha mais moreninha, tá bom? Mistura, né? Tudo que você acrescentar, você já mistura. Vamos colocar o nosso fermento biológico seco, tá? Lembrando que o fermento biológico seco a gente geralmente coloca de 1% a 1,5% do valor total da sua farinha, tá? Toda vez que você fizer um pão com fermento biológico seco, você tem que lembrar, então é 1%? Depende. Eu utilizei ali 1,5% porque eu estou utilizando com descarte de levain, né? Mas você, se for fazer um pão doce também, 1,5. Se for fazer um pão normal, aí você, o pão normal que eu digo sem ter muitas coisas, né? Sem ter lá, ó, como é que tá o meu descarte de levain. Tá? Lembrando que o descarte de levain não pode ser gelado. Tira esse trem da sua geladeira antes de fazer esse pão aí, deixa lá 1 hora, tá fora da sua geladeira, ele não pode ser gelado, tá bom, gente? Mas voltando ao fermento, eu só utilizo um pouco mais quando é uma massa mais enriquecida, com ovos, leite e por aí vai, tá bom? Manteiga, aí eu gosto de colocar um pouquinho mais de fermento. Fora isso, não, é 1%. E a água, você vai acrescentando água a temperatura ambiente, tá? Se aí tiver muito frio, dê uma leve aquecida, gente, mas é leve aquecida mesmo, tá? Morninha, igual dá para leitinho de bebê, é isso aí. Mas se não, temperatura ambiente e vida que segue. Olha lá, coloque aos poucos, a quantidade, como eu falei, está aqui embaixo. Você já pode curtir esse vídeo, porque todas as receitas com descarte de levain aqui no canal tem sempre muita saída, é impressionante. E um pouco de óleo, tá? Pouquinho mesmo. Lembrando que pão francês a gente precisa utilizar um pouquinho de óleo, tá? Em algumas receitas. Nessa aí, como eu estou utilizando, e o sal agora. Nessa, como eu estou utilizando descarte de levain, é sempre bom você colocar um pouquinho de gordura, mas é pouquinho. Você viu que eu coloquei ali pouco, né? Então, olha lá. E o sal agora. Vamos misturar esse trem aí, meu povo, sem preguiça. Tá bom? Não meta a mão por agora. Lembre-se de deixar uma mão sempre limpinha, né? Para você ir pegando as coisas e não sujar. E depois, quando você for sovar, aí você mexe com as duas mãos. Olha lá. Mistura, mistura esse trem. Tá vendo? Você vai achar que preciso colocar mais água, mais calma. Mistura tudo e depois você vê se precisa mais de água, porque o descarte de levain já tem água, concorda? Que o descarte de levain, o levain nada mais é do que farinha e água, pelo menos o meu é assim. O meu descarte de levain, consequentemente, vai ser farinha e água, né? Olha lá. Não coloca água ainda, calma, mistura isso. Vai ficar pesada ali a massa? Vai com as mãos, aos poucos, porque no centro geralmente é um pouco mais úmido. Coloque a sua mãozinha aí, só depois que você vir que realmente precisa de água, aí você acrescenta aos poucos, tá bom? Olha lá, parece que tá muito seco, isso, aquilo, outro. Vou colocar minhas mãos, né? Porque a gente precisa ter muita paciência na hora de acrescentar água. Não se faz pão correndo, tá? Não é o que você acha, é aquilo que você precisa sentir. Por isso que a gente faz pão, geralmente, sem luva. A gente precisa sentir o que está acontecendo ali com a massa, né? Quem faz pão faz... Quem é padeiro mesmo, não coloca luva não, tá, meu filho?
Coloca só depois que tira lá do forno, que aí, se for para vender, né, não vai colocar a sua mãozinha. Mas se não, nesse momento, até a hora de entrar no forno, mão sem luva. Olha lá, ó. Tá vendo? Parecia que tava muito esfarelado. Vou colocar um pouquinho só, muito seco, né? Vou colocar um pouquinho só de água, acrescente bem pouquinho essa água aí, tá bom? E você vai fazendo do jeito que eu estou fazendo. Junta tudo ali, a farinha, não pode sobrar nada de farinha. Sua massa também não pode ficar muito melequenta, não, tá muito mole. E bora lá. Olha lá, ó. Tirando toda a farinha do fundo do meu bowl, tô agregando e depois vou colocar lá. Tirei tudo, tá vendo? Ó, e agora eu vou começar a minha sova. Aí você pode sovar do jeito que você achar melhor. Lembrando que, se você for sovar assim, cuidado para não fazer movimentos bruscos. Eu já cansei de falar, inclusive aqui no canal tem um vídeo falando sobre isso, é um vídeo curtinho, né? O jeito, se você sova assim, você pode estar sovando errado. Acho que esse é o título aí desse vídeo. Muito cuidado com esse tipo de sova, né? Que você puxa e traz. Muito cuidado, porque você pode estar rasgando todo o seu trabalho, né? Se o glúten ele tem que ficar unido, você faz assim com muita força, consequentemente você está atrapalhando todo o seu processo, todo o seu trabalho. Vai levar uma vida para essa massa aí ficar boa, tá? Então, ó, faz com carinho, gente. Desliza com essa parte da mão, vai e volta, vai e volta. Não precisa fazer força. Fazer pão não é força, é jeito. Olha lá, ó. É uma massa que fica um pouquinho úmida, mas não tá grudando, tá? Ela não gruda nem na minha bancada e nem na minha mão, mas você sente um pouco de umidade dentro. Olha lá, ó, sovei, 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 deixa eu parar aqui um cadinho. Sovei isso aí, gente, uns 10 minutos, mas calma. Você não precisa sovar, as pessoas acham que eu falo, sovar 10 minutos. Não, gente, cansou lá com 5 minutos? Para um pouquinho, descansa o seu braço, você não tem que sofrer para fazer pão. Então, está lá 5 minutos, seu braço cansou, para aí 5 minutos, volta e termina os outros 5, entendeu? Então, as pessoas ficam desesperadas, porque eu preciso sovar 15, 10 minutos. Não, você sova até a hora que a sua mão cansar. Cansou? Para, descansa um pouquinho, volta e termina a sova. É assim que faz pão, tá? Então, bora lá. Deixa eu continuar aqui. Sovei aí uns 10 minutos, a massa tá bem lisinha. Não precisa estar em ponto de véu, mas se tiver, tá tudo bem, tá tudo certo. Até porque o ponto de véu, ele vai chegar com o descanso da massa. As pessoas esquecem isso, né? Quando a gente deixa a massa lá descansando, ponto de véu, ele vai acontecer. Quem aí faz pão com dobra? Pão com dobra é exatamente isso. Você faz as dobras e o véu vai acontecendo, né? Com o processo, com o passar do tempo. Então, aqui eu já dei uma sova de 10 minutos. Tudo bem se não tiver o ponto de véu perfeito, ele vai chegar, o seu pão vai chegar, tá bom? Não fica agarrado nisso. Olha lá. Vou agora tampar. Ficou bem lisinha, você vê que sua massa tá bem lisa. Para de sovar, deixa lá descansando até dobrar de tamanho. Quanto tempo? Não sei quantos graus está aí na sua cidade, até dobrar de tamanho. Duplicou de tamanho, é a hora de dar o próximo passo para a sua massa. Olha lá, o próximo passo é o quê? Pré-modelar ou modelar. Olha que massa linda. A massa bonita, né? Olha só. Então, dobrou de tamanho. Ó, como é que você faz? Deixa eu parar. Como é que você sabe que tá bom para dar o próximo passo, que é a pré-modelagem? Você vai afundar o seu dedinho ali na massa e se ela demorar a subir, tá joia. Agora, se você afundar ela e subir logo, deixa lá mais um tempo, uma meia hora, de repente, que tá faltando. Sacou? Bora. Olha lá, tá boazinha. Vou tirar agora do meu bowl, vou pesar e vou porcionar os meus pães. Então, você pode fazer o seu pão francês do tamanho que você quiser, tá? Esse aí, se não me engano, eu fiz com 80 gramas, por aí. Eu não fiz um pão francês normal, não. Fiz menor um pouquinho. E aí você faz do jeito, você pode fazer mini, você pode fazer grande, você pode fazer um pãozão só, enfim, use a sua criatividade, tá bom? Ó, 400 gramas e vou porcionar. Jogar um pouquinho só de farinha na minha bancada, pouquinho, você viu que é pouco, a gente não utiliza, não precisa mais utilizar um tantão de farinha. E vou porcionar a minha massa. Deixa eu ver quanto que eu fiz esse aí.
40. Essa minha balança, ela tava ruim. Eu acho que eu fiz com 50. Não, se eu não me engano, eu coloquei mais. É porque eu acho que eu fiz com 45 ali. Porque a minha balança não tava muito boa, não. Ela caiu e quebrou. Olha lá, acho que eu fiz com 45 gramas. Eu fiz pães pequenininhos, né? Mini. E aí você pode fazer o tamanho que você quiser, tá? Você é livre para isso, tá bom? E vai separando ali. Então, separei todo mundo, fiz mini pães, e aí agora nós vamos pré-modelar. Olha lá, faz uma bolinha e deixa ali descansando uns 5 minutinhos para esse glúten aí relaxar e a gente poder fazer os nossos pães, tá? Olha lá, com a pontinha dos dedos, traz todo mundo para dentro. Ali a gente fez o miolo do nosso pão. Faz todo mundo para dentro, dá uma leve boleada, não precisa de muita força, não tem que criar muita tensão, tá bom? E vamos deixar essa bolinha descansando aí uns 5 minutinhos, 5 a 10 minutos, só para esse glúten relaxar, para a gente poder modelar os nossos pães, né? Senão não vai de jeito nenhum. Não precisa fazer força, tá? A gente não quer criar tensão aí em cima, não. A gente só tá pré-modelando. Pronto. E a última agora. Isso cobre com plástico. Deixa aí, como eu te falei, de 5 a 10 minutos. Pronto. Feito isso, agora é hora da gente modelar os nossos pães franceses. Ó, abre com a pontinha do dedo, tá? Não precisa de força, é só jeito. E vem enrolando. Dá uma leve seladinha e vem enrolando sem muita força, só dá uma leve selada ali, ó, tá vendo? E no final também você vai selar. Vai selar e vai... Aí, ó. Dá uma leve cilindrada, tá? Pra deixar ele bonitinho, né, meu povo? Uma leve cilindrada. Olha lá, pronto. Ficou do tamanho que você quis e a costura sempre para baixo, tá? Ficou do tamanho que você quis, para. Vou deixar ali e depois vou colocar lá na minha forma, no meu tabuleiro, né, forma. Em Brasília, eu sou de lá, eu moro em Vitória, mas em Brasília a gente chama tabuleiro. Então, muitas vezes eu falo aqui tabuleiro, as pessoas não entendem. Tabuleiro é forma, gente. Olha lá, tudo com carinho, tá? Não precisa de força, é carinho. Faz com carinho esse trem que dá tudo certo. Fecha tudo, dá uma cilindrada, a costura para baixo. Fechou, virou, fechou, virou, fechou, virou, fechou. Tô olhando aqui que esse pão eu fiz já tem uns dias. Me deu vontade, acho que eu vou fazer de novo, porque fica bom. Fica mesmo muito bom, ele não fica com gosto forte. Não, pelo menos o meu descarte de levain não costuma ficar com gosto forte, porque eu estou sempre inventando receitas para fazer com descarte. Então não fica tempo na geladeira, né? Não dá tempo de ficar muito ácido, aquela coisa esquisita, não. Né, aquele gosto esquisito, aquele gosto forte, o meu descarte de levain não fica. Nem o meu levain fica com gosto ácido, meus pães não ficam com gosto ácido. Então, deu 9 de 44 gramas. Então, é isso aí. Minha massa tinha dado os 400. Ah lá.
Vou deixar ali um pouquinho. Vou deixar ali um pouquinho. Nós vamos repetir o processo, tá bom, gente? A gente tem que fazer isso 2 vezes. A gente pré-modela, deixa lá uns 5 minutinhos a 10 minutinhos de novo, tá? São 2 vezes que a gente pré-modela. E agora nós vamos fazer de novo, vamos agora fazer certinho a nossa modelagem de pão, que é a mesma coisa, gente. É o mesmo processo. Olha o nó. Esse pão francês, deixa eu só parar aqui, gente. Esse pão francês aí, eu fiz em formato de nó. Mas se você não quiser fazer esse formato, você vai pegar, você vai fazer a mesma etapa que nós fizemos anteriormente, tá? Você vai pegar isso aí, vai achatar, vir rodando, tá? Formato de nó. Olha lá. Pão francês em formato de nó. Olha que bonitinho que fica. Fica muito fofo, né? Então, deixa eu só explicar aqui melhor. Se você quiser o formato tradicional, é só repetir o passo anterior a esse, né? Lembra que tava lá a bolinha, a gente achatou e veio puxando, enrolando ela assim? Você vai fazer exatamente isso. Você vai pegar o cilindro, você vai amassar ele e vai vir enrolando. Depois dá uma leve cilindrada e coloca para fazer a fermentação, entendido? É só repetir o passo anterior, gente. Não tem problema. Esse aí eu fiz uma modelagem diferente, tá? Fiz em formato de nó. Ó. Tira o ar dentro, pode tirar lá, ó. Tirei o ar e vou cilindrando a minha massa. Ó. Esse pão ficou bom? Ó. Pra dentro. E a outra para fora. E embaixo você dá uma selada. Olha lá, ó. Nem precisa muito não, é só para dar uma seladinha, porque vai ficar no fundo mesmo, então ele não vai sair. E depois você dá só uma ajeitadinha, olha lá. Fica muito bom, fica muito bonitinho isso aí. Para vender é bom, porque você chama atenção. Então, ó, deixei 10 minutos, ele já começou a criar, né? Já começou a fermentar, criar ar dentro dele, mas aí você tira para você poder modelar direitinho isso aí. Tá bom? Ó, de novo, presta atenção nesse negócio. Não é difícil, ó. Uma perna para lá, uma para cá. Uma perna vai para dentro e a outra vai para fora, gente. É simples, é mesmo muito simples fazer isso aí. Isso. Pronto, faz em todo mundo isso aí, gente. Vou parar. Faz em todo mundo, ó. Fiz em todo mundo. Deixa lá fermentar até dobrar de tamanho. Lembre-se de colocar o seu forno pré-aquecido a 180 graus com uma água, né, uma vasilha, um tabuleiro, né, com água dentro, tá bom? Precisa criar vapor. E aí você pode pincelar
aqui agora manteiga por cima dele e dá uma leve borrifada de água também. É importante que você deixe o seu forno também com uma vasilha lá dentro com água, tá bom? Deixa lá durante uns 10 a 15 minutos, né? Depois que você colocar o seu pão, e aí você retira a vasilha e deixa terminando ele de assar, tá? Ele vai assar rápido porque você viu que ele só tem 45 gramas, 44 gramas. Entendido isso aí? Ó, tô passando um pouco de margarina em cima. E depois, não sei se, aliás, margarina mesmo. E depois, eu não sei se eu mostrei eu borrifando água, mas eu vou borrifar um pouco d'água aí. E lá no meu forno já tá pré-aquecendo uns 20 minutos, né? Com água dentro, tá? Com uma vasilha de água dentro. Tem que criar vapor lá dentro, sim, tá? Lembrando que todo pão de sal tem que criar vapor, não tem jeito, né, meu povo? Senão isso aí vai ficar duro, 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 você não vai conseguir comer. Pronto, olha lá. Assou, e aí é só partir para alegria. Certo? Entendido? É facinho, gente. Olha lá, eu vou passar também manteiga de novo em cima e vou cobrir um pouco. E vou cobrir, deixar coberto uns 5. Toda vez que a gente faz um pão assim, é bom você passar a margarina e cobrir ele com pano de prato para ele abafar, que ele fica com a casca molinha, né? Não fica aquela casca dura, ruim. E não era isso que eu queria aí nesse pão, com esse pão. Tá bom? Entendido? Espero que tenha gostado da receita de hoje e curte aí esse vídeo, me ajuda. Tchau, tchau.